Olá, tudo bem? Vocês já devem me conhecer, ou se você não me conhece, eu sou o Nilson, da Equilíbrios Concerto de Roupa. E hoje eu venho fazer um questionário. Eu fui feito um questionamento essa semana por um dos nossos inscritos, e eu venho responder isso. Vale a pena ou não ter ateliê de concerto de roupa em 2025? Para falar um pouco sobre se vale a pena ou não, eu preciso contar um pouco da minha história. Eu comecei a costurar, eu tinha 16 anos de idade. Só para você ter uma ideia, hoje eu tenho 38 anos de idade. Então já tenho uma média de 21, 22 anos que eu costuro. Quando eu comecei, as eras de facções de peças de roupa era um boom em todo o Brasil, inclusive na região onde eu moro, que é em Goiânia, onde tem a região da 44, que é o segundo maior polo têxtil do Brasil. Dito isso, feito isso, eu fui trabalhando com facções de peça de roupa até chegar um momento onde eu queria e vi uma sócia minha trabalhando com concertos de roupa. E eu via que naquele momento ela trabalhava, enquanto eu fazia uma peça de roupa inteiro para ganhar na época R$1,80, ela trabalhava fazendo uma peça lá, uma peça cá de concerto de roupa, e nessa época a barra era R$15. Se eu não me engano, era 2007, isso. 2012, 2011, isso. Isso, se eu não me falha a memória. E na época eu indaguei para ela o seguinte: por que você consegue fazer a barra de R$15 em tão pouco tempo? Na época ela demorava 1 hora, se eu não me engano. E eu fico praticamente durante 1 hora e meia, 2 horas, fazendo uma peça inteira, sendo que tinha barra, tinha aperto, tinha laterais, tinha algumas peças em referente a essa roupa, porque era modinha. E ela me respondeu que os concertos de roupa, eles eram às vezes, de vez em quando. Passado o tempo, dentro desse percorrer de tempo, até o ano de 2016, eu saí da facções de peça de roupa e montei o meu ateliê em 2016, de ateliê de concerto de roupa. Eu passei por todos os processos, que são processos de profissionais que atuam nesse mercado de concerto de roupa, que é o processo de o cliente não ir buscar as peças, o processo do cliente não querer pagar os preços, o processo do cliente não pagar adiantado, o processo dos clientes levarem as roupas muito velhas e achar que o preço tinha que ser muito barato. Todas essas questões comerciais que a gente tem em relação aos concertos de roupa. Hoje, como que é o meu início e hoje? Hoje eu tenho uma loja estabelecida em Goiânia, uma loja já é referência, uma loja que a gente já tem uma loja no shopping de Goiânia. Na realidade, hoje nós temos 3 lojas em Goiânia. Uma loja que é no shopping de Goiânia, a primeira loja que a gente abriu no centro de Goiânia e uma loja que é no setor aeroporto. E nós trabalhamos com um público específico de concerto de roupa, que são o público dos concertos rápidos, que quer o concerto para ontem. Geralmente é aquela pessoa que vai no seu ateliê e fala assim: eu preciso dessa roupa para hoje. E em grandes partes das vezes você diz para ela que não dá para fazer porque você está lotado. Esse é o nosso tipo de cliente. Esse cliente é um cliente mais qualificado, ao meu ver, de todos os anos que eu trabalho com concertuando. Como eu falei para vocês, desde 2016, é um cliente, para mim, mais qualificado. Então, nesse sentido, quando a gente fala se vale a pena ou não trabalhar com concertos de roupa, ter um ateliê de concerto de roupa em 2025, eu dou para vocês, no caso, o meu relato de quando eu comecei lá atrás, fazendo facção de peças de roupa, e comecei do completo zero, até hoje com 3 lojas de concerto de roupa, atendendo um público específico. Que existe uma mistificação, existe um mito que diz que todo costureiro de concerto de roupa precisa necessariamente atender todos os concertos, quando na realidade nós entendemos que também nos concertos de roupa existe uma especificação de cliente e público-alvo, que no meu caso é um público que precisa do serviço mais rápido, e esse serviço necessariamente é um serviço mais qualificado. Então, quando eu digo para você, é um serviço, no caso, mais rápido, que não é aqueles serviços demorados. Qual que é o tipo de serviço que eu acho, na minha opinião, demorado, que eu não pego no meu ateliê? Ternos, roupa sob medida, roupas forradas que precisam de muito tempo para ser trabalhado. Quando a gente fala da nossa concorrência, a gente vê que a nossa concorrência ela está ainda nesse gargalo de pegar todos os tipos de trabalho e, no final das contas, não conseguir suprir a necessidade do cliente, que geralmente, na maioria das vezes, é tempo. Então, para eu falar para vocês, dentro do meu entendimento, é que vale sim a pena você abrir
um ateliê de conserto de roupa em 2025, lembrando que você precisa de duas coisas. Você precisa saber que você vai ser uma empresa e você precisa se portar como uma empresa. É necessário falar isso. E que você precisa aprender uma nova profissão. Isso para você que não tem um ateliê de conserto de roupa. Tá? E quando eu digo aqui, eu digo ateliê apenas de conserto de roupa. Modelagem, fazer roupa, aí já é um outro caso que eu não posso falar para vocês, porque no meu caso eu apenas trabalho com conserto de roupa. Porém, quando eu digo para vocês, eu vou dar para vocês alguns pontos positivos e alguns pontos negativos para vocês botarem na balança. Se caso você é costureira e não tem nenhum ateliê, não tem máquina em casa, vou colocar alguns pontos positivos que eu acho que é interessante você começar a botar em conta aí em relação, se caso você tiver desejo em 2025 de abrir o seu ateliê de conserto de roupa. Vou começar com os pontos negativos primeiro. Geralmente as pessoas começam com um ponto positivo, eu vou começar com um ponto negativo. Ponto negativo, desvalorização da mão de obra. Os clientes, eles ainda não são educados o bastante para valorizar o seu trabalho. Eles ainda não têm essa educação porque todos os ateliês que nós conhecemos, a grande maioria dos ateliês que nós conhecemos, tem o preço muito defasado e a mão de obra muito desqualificada. E quando eu digo desqualificada, não entregam no prazo, fazem um serviço que não é de qualidade e quando entregam para o cliente, entregam com um serviço mal feito e depois de muito tempo. Então, a desvalorização para o cliente, ela vem anos, quiçá décadas, sabe? Passando por esse processo de desqualificação, onde o cliente não aceita um profissional mais qualificado cobrar um preço justo para que ele se mantenha no mercado. No meu caso, eu preciso sempre estar de olho para eu me manter no negócio, porque eu tenho 3 lojas e ainda mais, eu sou contador por formação e eu faço o quê? Sempre a análise dos balanços para ver se eu estou no caminho certo financeiro para que isso dê certo. Então a desvalorização, ele é um ponto negativo que pesa, mas se você tiver um posicionamento, você consegue vencer ele muito fácil, porque a clientela ela é gigantesca e muita gente não conserta roupa porque ainda não sabe onde está esse profissional qualificado. Outro ponto que eu quero falar para vocês, tempo de permanência no ateliê. Isso é uma das coisas que não há flexibilidade. Você precisa ter um horário de entrar e um horário de sair, e tirar apenas seu horário de almoço. Você tem que sempre ficar ali. Quando nós falamos de facção de peças de roupa ou montar um ateliê de modelagem, você tem a flexibilidade para poder sair do seu ambiente de trabalho, que na grande parte dos momentos é um ateliê home office, né? Que a gente diz home office, mas que a pessoa trabalha na sua própria residência. Esse é um dos pontos negativos. Claro, se você tiver um outro trabalho, você vai ter que estar lá. Mas se você é da área da moda, você entende que nesses anos que eu acabei de citar, você tem essa flexibilidade de não estar o tempo todo no seu ateliê. Tá? Outro ponto negativo que eu posso falar para vocês aqui é a falta de mão de obra, que é um problema sério, acredito que é um problema sério em várias profissões, mas nos consertos de roupa em relação à costureira, é um grande problema que a gente já vem sofrendo muitos anos mesmo. Acredito que uns 20 anos já tem vindo essa defasagem de profissionais sendo formados para a área de costura, e isso é um problema para uma pessoa como eu, que tem necessidade desse profissional de costura. Esse profissional, ele está cada dia mais escasso, e os profissionais que estão sendo formados, ele não tem experiência, porque, gente, existe um problema na questão da costura. A costura, você precisa de experiência. A costura não é algo que você aprende em menos de um ano. Não é algo que você domina em menos de um ano. Você precisa de anos para você ter uma experiência, principalmente nos consertos de roupa. Quando nós falamos de montar peças de roupa, é diferente, porque você monta uma parte, monta outra, e aquilo vira um serviço repetitivo. Os consertos de roupa, todos os dias. E quem é costureiro vai poder me dizer e vai poder confirmar isso. Todos os dias é um desafio. Todos os dias você tem que saber sobre aquilo ou tentar fazer aquilo para que aquilo dê certo. Um dia uma barra invisível, outro dia a barra original, outro dia uma barra simples, outro dia uma pence, outro dia uma pence simples, outro dia uma pence embutida. Vários tipos de serviço vão chegando e você precisa ter esse profissional ali afiado, qualificado. Hoje, na minha loja,
nós temos profissionais que não eram da área da costura, porque eu entendi que tentar trazer as pessoas que são já profissionais é muito complicado. Então eu formo outras pessoas através do meu modo de trabalho, eu dou essa disponibilidade de formar esse profissional. Então esse é um dos pontos negativos que vai pesar se caso você quiser ter um ateliê crescer, se caso você quiser montar um ateliê para colocar profissionais, tanto eu falando isso tanto de auxiliares como de profissionais da costura, tá beleza? Outro ponto negativo, ao meu ver, que eu acho, em um outro vídeo eu vou falar para vocês mais pontos negativos, mas um dos pontos negativos que eu acho, os aluguéis são muito caros, referente a profissionais de conserto de roupa, porque quando a gente fala vendas é algo mais específico que você consegue alavancar. Nos consertos de roupa você precisa de um processo, e geralmente esse processo demora um período de ali 1 ano, 3 anos para você conseguir uma clientela, gerar uma rotatividade e conseguir crescer como empresa. Claro, tem vários pontos negativos, mas hoje nesse vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou colocar para vocês aqui os pontos positivos. Os pontos positivos que, ao meu ver, que tenho 7 anos costurando e 22 anos de costura e 7 anos com a minha loja, eu vou dizer para vocês o ponto positivo. Tá? Um dos pontos positivos é a taxa de retorno. Pessoal, a taxa de retorno sobre o dinheiro que você investe para fazer uma peça de roupa, ele é quase, eu não vou jogar uma porcentagem aqui, mas ele é muito grande. Se você for pensar e for fazer a divisão do quanto você gasta para fazer um conserto de roupa em questão de minutos, questão tem barras que eu faço em 3 minutos, tá? Quando você vai olhar na ponta do lápis esse tempo sobre o capital investido, ele é muito vantajoso. Você não precisa investir muito, como é o caso de fazer uma roupa. Você tem que ir lá, comprar o tecido, né? Cortar esse tecido, fazer esse tecido, fazer essa roupa e aí sim botar ela para vender. Então são vários processos, são vários investimentos de tempo, investimento de dinheiro para que você possa talvez ter um retorno desse capital investido. Então, quando a gente fala em questão de taxa de retorno, os consertos de roupa, para mim, na minha opinião, eles ganham. Outra coisa que é muito interessante é você não entra no tédio muito rápido. Você tem uma rotatividade de serviço muito alta. Um dia uma barra, um dia um zíper, um dia uma pence, um dia é apertar a perna, outro dia é pence de cos, outro dia é blusa, outro dia é barra de blusa, outro dia é gola, outro dia é apertar, outro dia é bater um botão. São vários tipos de trabalho, você nunca fica naquele serviço repetitivo, como é a facção de peças de roupa. Claro, a facção de peças de roupas tem uma credibilidade quando a gente fala em questão de produção e você não atender clientela. Tudo certo. Mas quando a gente fala em questão de tédio, de coisas monótonas, os consertos de roupa ganham, porque você nunca fica com a mesma coisa, sempre fica fazendo serviços diferentes. Outro ponto positivo, que é muito legal, ao meu ver, que é vários públicos. Você tem o público da roupa mais criteriosa, você tem o público da emergência, você tem o público que não tem pressa do serviço, você tem vários tipos de público, você tem um público do terno, você tem um público da roupa de festa de casamento, você tem um público das roupas básicas, você tem um público de courino, você tem vários públicos que você pode atender e você pode firmar, você tem até mesmo o público de bolsa. Gente, quando a gente fala, você tem um público de cortinas, quando a gente fala em questão de conserto de roupa, o mercado é muito amplo e falta profissional qualificado para isso. Num outro vídeo eu vou falar só sobre público para vocês, sobre o que eu entendo aqui, tá? Outra coisa é a concorrência, ela é muito desqualificada, gente. Quando a gente vai, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha loja. Eu tenho 3 lojas, né? E vários concorrentes na minha região. As pessoas, elas chegam no meu ateliê, elas sabem que o meu serviço vai ser mais caro. Isso aí é batata. Eu sou um dos ateliês que cobram mais caro em Goiânia. Eles sabem que o serviço vai ser um pouco mais caro. Porém, eles sabem de 2 coisas que vão receber no meu ateliê. O serviço vai sair rápido. Na minha loja do shopping é na hora. Ali 30, 40 minutos já está na mão da pessoa, até 3 peças. E nas outras lojas é em 24 horas. Isso é categórico. E para isso eu subo um pouco o preço para que eu consiga dar conta de toda a demanda. A minha concorrência, ela não consegue fazer o serviço qualificado como eu em menos de uma semana. E os preços delas são muito defasados, porém elas estão lotadas de serviço. E quando ela faz o serviço desse cliente, já passou tantos dias que às vezes ela nem sabe o que era para ser feito nesse serviço.
Então, a qualificação desses profissionais, elas são muito defasadas. E é isso que eu estou fazendo aqui na internet. Talvez você seja um dos meus concorrentes. O que a gente está fazendo aqui na internet? A gente está tentando trazer qualificação para esses profissionais, para que esses profissionais sejam qualificados tanto no engajamento nas redes sociais, como também no seu trabalho, exerçam um trabalho qualificado, entregue essas peças de roupa com qualidade e num tempo menor, com um preço mais elevado. Quando a gente fala de desqualificação, gente, eu não falo sobre a moral das pessoas, eu digo sobre o trabalho de costura, ele nos leva a desqualificar o nosso próprio trabalho. O cliente chega todos os dias pedindo desconto pra gente. Se a gente não tiver uma estabilidade emocional, não tiver um entendimento ali de finanças, a gente vai abaixando o preço até chegar um momento que você não consegue pagar o aluguel, você vai para sua casa, aí você não consegue pagar o aluguel da sua casa, aí você muda de setor e tá ali costurando e você não sai do lugar, porque a costura ela faz isso. Eu digo para todo mundo, a costura ela tem o poder de te tirar tudo e tem o poder de te dar tudo. Só que para isso você tem que ter uma qualificação e a qualificação vai vir através dos ensinos. Vai vir através de livros, vai vir através de uma formação acadêmica, vai vir através de você entender que você é um profissional. Você que pensa em abrir um ateliê de conserto de roupa em 2025, você tem que pesar na balança os pontos positivos e os pontos negativos. E acredito, gente, acredito ter sanado um pouco das dúvidas de vocês em relação ao ateliê, porque eu sou o dono de ateliê e eu posso dizer para vocês que para mim, hoje, se você me perguntar se eu quero fechar as minhas lojas hoje, eu não quero, e eu quero permanecer, e eu quero ter mais lojas. Só que nós temos esses desafios, nós temos esse gargalo que nós vamos falar muito mais. Então você que está pensando em abrir o seu ateliê, eu, Nilson Gomes Costa, aqui, proprietário da Equilíbrios Conserto de Roupa, digo para você, você pode abrir o seu ateliê, porém você tem que pesar na balança, e tem que planejar, e tem que entender que isso é uma empresa. Indiferente se você está em home office, indiferente se você vai abrir uma porta de comércio. Aquilo é uma empresa e você vai ter que tratar como uma empresa. Aí eu digo para vocês, é sucesso. Pode abrir o seu ateliê, tendo esses pontos negativos e pontos negativos na balança. Quero agradecer você que ficou até aqui, até agora nesse vídeo aqui. Nós estamos agora entrando nas redes sociais, estamos entrando aqui no YouTube e eu quero pedir para você, curte esse vídeo, se inscreva nesse canal que a gente vai estar fazendo mais vídeos. É tudo no início, tudo meio diferente, mas a gente vai trazer muito conteúdo aqui para vocês, relação a conserto de roupa, costura, modelagem e, quiçá, tentar trazer uma renovação para o nosso mercado. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!